Deus, nosso Pai, somos gratos por tua bondade, por teu amor. Somos gratos por ter nos enviado Jesus, que é nosso mestre e guia, a luz do nosso caminho. Que através do Evangelho de Jesus, vamos pouco a pouco nos descobrindo, nos conhecendo e aprendendo como ser, como se comportar, como entender as situações e como evoluir. Vamos aos poucos, Senhor, nos tornando mais humildes, menos egoístas e orgulhosos, essas chagas que ainda atrapalham tanto a humanidade. Tende piedade de nós, Senhor, que somos pequeninos ainda, mas com muita vontade de mudança. Que tuas bênçãos possam recair sobre todos nós nesse momento, para que os nossos corações se encham de alegria, de conforto, de paz e de esperança. E que nunca, Senhor, percamos a esperança e a fé de continuar traçando esse caminho e sermos um dia seres de muita luz. Gratidão por toda a oportunidade, hoje e sempre, e que assim seja, graças ao Senhor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal da SESMA. Estamos reunidos finalmente via internet e isso nos alegra o coração, pois de alguma forma podemos levar a palavra de Jesus, balsamizando os corações, trazendo paz e alento. Que esse cadinho de amor possa entrar pelas residências quando estiverem vendo o vídeo, deixando o ambiente muito tranquilo e com muita luz. Esse é nosso maior desejo e que essa palestra possa nos encher de coragem e fé para continuar nesses momentos de crise e não desistir, porque somos filhos de Deus e Ele nos ama infinitamente. Era uma vez um rei e uma rainha bondosos e justos que viviam num próspero país lá do Oriente, aos quais o povo os respeitava e os admirava. O casal real sonhava com um filho, de modo que, quando a rainha engravidou, os dois sentiram-se imensamente alegres. Os 9 meses passaram rapidamente. Entre os preparativos para a chegada da criança, muitas coisas foram sido feitas, e quando finalmente nasceu o menino, o reino inteiro celebrou. Os pais felizes haviam prometido seu primogênito como afilhado a uma belíssima fada, iluminada de bondade. E eis que, enquanto o reino festejava o nascimento do príncipe herdeiro, a fada madrinha surgiu ao lado do berço do menino e disse então a seus pais: Que presente desejam que eu dê a essa criança? O casal pensou, discutiu, ponderou e, afinal, respondeu: Queremos que o nosso filho seja amado. E assim será, disse a fada madrinha, batendo levemente com a varinha de condão na criança, e depois desapareceu. O menino crescia e, de fato, sempre fora muito amado. Mas uma nuvem cinzenta lhe turvava o espírito. Não era feliz. Os pais se preocuparam com ele, porque estava sempre melancólico. Se ele era sempre amado, por que tanta melancolia? Perguntaram ao menino, e ele respondeu: Não é nada. Tinha agora 15 anos, e seus inúmeros amigos encheram o palácio para comemorar o seu aniversário. As moças também suspiravam pelo jovem, ainda que este nada fizesse para agradá-las. Vivia, ao contrário,
irritado com tanta dedicação e afeto. Respondia com grosseria a todo quanto fosse lhe perguntado, e com frequência fechava-se solitário em seus aposentos ou procurava os cantos dos jardins onde não pudesse ser encontrado. A rainha entristeceu-se e então chamou a fada madrinha para conversar e saber se ela poderia ajudá-la com o problema do pequeno príncipe. A fada levou o menino ao jardim e lhe implorou que lhe abrisse o coração. Disse então o príncipe à fada madrinha: É que eu sou amado por todos, sempre. E a fada madrinha olhou para ele e disse: Mas como pode o amor tornar-se um problema? E o príncipe respondeu: Pois saiba, minha madrinha, que no meu caso é. Nunca precisei fazer qualquer movimento em direção a alguém. Basta existir para que todos caiam aos meus pés, cheios de afeto. Nunca precisei desenvolver qualquer qualidade para ser admirado. Jamais senti o gosto de conquistar quem quer que fosse. Jamais tive que seduzir alguém. Maltrato meus amigos e eles permanecem do meu lado. Me esquivo das moças, me comporto mal com elas, critico seus vestidos, seus olhos, seus cabelos, mas elas continuam me olhando como se eu fosse o mais gentil dos homens. Meu, meu egoísmo vale mais do que o altruísmo, e a generosidade de qualquer outro também. Minhas grosserias são blindadas com virtudes. Sou o mais amado do mundo, mas não aprendi a me fazer amar. A fada madrinha, compreendendo, desfez o encanto que ora havia colocado quando ele nasceu, porque ela percebia que hoje esse príncipe era infeliz por só ser amado, e ela libertava, então, para que ele pudesse finalmente sentir e conhecer o amor. Egoísmo, ele é descrito como a mais terrível enfermidade da alma e o maior obstáculo do nosso melhoramento. É a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal como vestígio do estado de inferioridade. Quase sempre, quando se menciona o egoísmo, nos vem à mente aqueles que acumulam grandes riquezas e a quem nada de material falta. Eles são vistos em manchetes, em viagens internacionais, em festas elegantes, banquetes luxuosos, iates, aviões particulares, ou então se cogita das nações civilizadas excessivamente ricas, que tanto têm e não repartem com as nações pobres. Essa é a nossa visão, mas convenhamos, ela está um pouco distorcida. Se nós pensarmos bem, nós acabaremos por descobrir que todos somos um pouco ou um tanto egoístas. Vamos observar o nosso lar, como funcionam as coisas. Nós nos levantamos da mesa e não nos preocupamos em retirar o nosso prato, os nossos talheres, ou sequer recolocar a cadeira no mesmo lugar. Quando vamos nos servir, não pensamos em divisão, mas em encher e muito o nosso prato, né? Quando nos dispomos a assistir televisão, é tal o nosso egoísmo que sequer cogitamos a combinar uma espécie de escala para que cada componente da família escolha, em um dia, a programação da sua eleição e juntos, sentados ao sofá, possamos assistir ora um, ora outro programa e a todos satisfazendo. O nosso egoísmo é tamanho que preferimos logo ter uma televisão em cada quarto, em seu próprio cantinho, para nunca ter que ceder ou deixar de ser atendida à nossa vontade. Quando nós andamos pela rua, em dias de chuva, somos tão egoístas que, mesmo estando com guarda-chuva, desejamos andar debaixo das marquises
em vez de deixá-las para aqueles que foram apanhados desprovidos pela intempérie. Quem nunca fez? Quando tomamos o nosso ônibus para nos deslocarmos dentro da cidade, o nosso egoísmo é tão grande que nós não olhamos para o lado, a fim de não descobrir que algum idoso ou alguém, ou uma criança de colo, ou um deficiente, enfim, precisaria muito mais do que nós daquele assento que, naquele momento, nós estamos ocupando. E pensamos tanto em nós mesmos que nós não esperamos que os passageiros desçam do ônibus para que nós possamos entrar. E sim, já vamos entrando e empurrando, quase que voltando com eles para dentro. Que importa os demais precisarem sair? Importa é que eu entre logo às pressas para que eu possa conseguir um lugar bem bom, bem legal, para que eu possa me sentar. No ambiente de trabalho, então, falar alto também, né, fala muito alto o egoísmo. Quando alguém nos deve substituir, por exemplo, durante um período de férias nosso, nós preferimos não ensinar tudo a esse substituto, para que ele, por sua dedicação e sua competência, não venha, né, a nos substituir e nós acabarmos sendo mandados embora. Em matéria religiosa, então, não somos nada diferentes. Cada qual deseja ter a exclusividade da verdade, do conhecimento e merecer por isso o reino dos céus. Quantos de nós afirmamos sermos exclusivos filhos de Deus, esquecidos de que Deus é um só, o único Criador de todos, de tudo, e com o mesmo amor que nos ama, ama todos os demais, independente da religião. Vamos refletir um pouco, né? Aquele que não simplesmente aproveita o trabalho que já foi começado por outros, mas ao contrário, sabe cooperar, espalha ao redor de si tudo o que tem de bom e se sente mais feliz, este está consciente de ser um membro útil da sociedade. Se interessa por tudo o que realiza no mundo, tudo o que é grande, tudo o que é bom, tudo que é belo o comove, o sensibiliza. A sua alma vibra em harmonia com todos os espíritos esclarecidos e generosos. E em pé, como um campeão ou como soldado, ele está pronto para participar de todos os grandes trabalhos e penetrar em novos caminhos, a fecundar o patrimônio comum da humanidade. É, nós somos esses. Nós estamos caminhando para aprender a amar ou fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fizesse, como Jesus nos ensinou. Mas esse egoísmo ainda nos atrapalha. Quantas vezes nós criticamos o outro e fazemos muito pior? É o momento de olharmos para nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, nós vamos encontrar as palavras do Emmanuel dizendo o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais que coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício.
É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a missão. E é a vós, apóstolos dos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar os caminhos das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é o tempo da humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpar do nosso coração. E Emmanuel estava perfeitamente certo quando diz isso, né? Porque nós ainda temos, nós podemos até dizer que nós não somos egoístas, nós podemos dizer que não temos isso no coração, mas nós temos. Sempre é primeiro eu, primeiro para mim, primeiro eu, depois aos outros. Nós não aprendemos ainda a amar uns aos outros como Jesus nos amou. Jesus foi crucificado e mesmo lá na cruz ele ainda disse: Senhor, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Continuamos sem saber o que fazemos, porque ainda temos esse egoísmo em nós. Conta-se que um homem pecador, egoísta, um dia precipitou-se num abismo e foi ao fundo de um fosso escuro e profundo. Assustado, se mexeu, procurou a saída, mas não encontrou. Tentou subir pelas encostas, mas as paredes, muito cheias de lodo, não davam firmeza. Gritava por socorro e tinha por resposta só o eco das suas palavras. Desesperado, se lembrou de Deus e, pela primeira vez na vida, dobrou os joelhos na terra, em prece fervorosa, implorando a misericórdia do Senhor. Abriu os olhos, estava banhado de lágrimas e parecia estar tudo do mesmo jeito. Quando já ia deixando de lado essa situação, ou seja, já estava desencorajando, conseguiu divisar um tênue fio de aranha que descia lá do alto até onde ele estava. Mirando, uma voz lhe disse intimamente: Por que não se agarra nesse fio? Quem sabe por ele poderá se salvar? Espantado e duvidoso, não tendo todavia outra opção, o nosso personagem resolve tentar subir. Segurou o fio e, de fato, foi subindo por ele, subindo, subindo devagarzinho. Quando já estava lá quase alcançando a borda do poço, olhou para baixo e viu que ele não estava sozinho. Tinham dois outros perdidos do abismo, que subiam também agarrados no mesmo fio logo atrás dele. O homem rapidamente começou a brigar, deu com os seus pés nos homens e dizia: Soltem isso, seus atrevidos, não veem que não dá para mais um? Os outros rapazes caíram, mas logo em seguida o fio também se rompeu e ele também caiu. Novamente no fundo do poço e sem recursos, a voz se fez ouvir de novo. Pois é, se tivesse deixado os outros dois subirem, também teriam todos se salvado, mas o seu egoísmo pesou muito e o fio não resistiu. Pois é, meus irmãos, quantas vezes nós deixamos o egoísmo falar mais alto e perdemos tantas oportunidades de ajudar o outro, dentro da própria família. Por egoísmo, nós não queremos ajudar, porque o outro não fez, porque o outro não é, porque o outro me falou. Pois então, muitas vezes, por causa destas situações, nós perdemos grandes oportunidades de nos ajudar, de nos elevar, né? Como Jesus nos ensinou. O egoísmo, ele tem a sua origem no instinto de defesa que está presente nos seres primitivos. Em todo ser humano, nós ainda reencontramos resquícios, né, desse sentimento primário e cabe a nós
a todos nós a tarefa de lapidá-lo para que se transforme num sentimento oposto, que é o altruísmo. E aí sim, nós poderemos, quando fizer a troca, aplicar plenamente a regra que Jesus nos ensinou. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Somente o egoísmo, seja ele individual e coletivo, de governantes e governados, é a resposta para perguntas tais como: por que tanta fartura em algumas regiões e tanta miséria em outras? Pois é, como explicar tanto conhecimento e cultura em alguns povos e tanta ignorância em outros? Como é que nós explicamos tantos locais limpos e saudáveis, onde seus habitantes gozam de saúde, de bem-estar, são felizes, enquanto outros padecem em meio à total falta de recurso básico, de higiene e as doenças que delas decorrem? Enquanto cada um estiver pensando somente em si mesmo e nas suas necessidades e nas suas aspirações, essas desigualdades vão perdurar por muito tempo ainda. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 10 uma mensagem de Blaise Pascal, que diz assim: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses. E nunca acaba, não é mesmo? Kardec abordou essa questão com profundidade lá no Livro dos Espíritos, nas questões de 913 a 917, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Sobre essas elucidações é que baseamos as nossas reflexões sobre esse tema. Os benfeitores espirituais são unânimes em afirmar que, de todos os vícios, o mais radical é o egoísmo, e dele deriva todo o mal. Advertem que é contra essa chaga da humanidade que os homens devem dirigir suas forças e sua coragem, já que é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que vencer os outros. Segundo Kardec, Deus não criou o mal, e todas as suas leis conduzem ao bem. Afirmam também que a Terra passará para um estágio mais elevado da categoria dos mundos apenas e tão somente quando o egoísmo tiver sido extirpado do coração de seus habitantes. Parece algo inatingível se nós considerarmos somente os aspectos da vida presente. O egoísmo gera outros dois sentimentos também muito perigosos: o orgulho e a vaidade. Na atualidade, não se exige do cristão que seja sacrificado nas fogueiras ou devorado pelas feras, como já aconteceu no passado. O sacrifício maior está em nós mesmos e consiste no combate desses sentimentos. Nós não precisamos mais ser queimados, nós não precisamos mais estar sendo devorado por leões, enfim, nós precisamos sim combater com o conhecimento que nós temos através do Evangelho de Jesus. E assim vamos sair vitoriosos, se a caridade nos inspirar a uma fé sólida e esclarecida para nos sustentar. Já que o egoísmo está baseado em interesses pessoais de ordem material, parece quase impossível que ele venha um dia a ser eliminado do coração humano, não é mesmo? Como isso se dará, né? Se até mesmo as instituições humanas se alimentam e incentivam o comportamento egoísta? Essa foi uma colocação de Kardec aos benfeitores espirituais e a resposta se encontra na questão 914 do Livro dos Espíritos, que convém aqui nós lermos para refletir. Diz assim: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais.
Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam, e isso depende da educação. Sabemos que Kardec foi professor e conhecia muito profundamente a delicada questão da educação e pode falar com muita autoridade sobre esse assunto. E aí, na questão 917 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual é o meio de se destruir o egoísmo? E, baseado em sua própria experiência como educador, ele tece alguns comentários sobre isso. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a de manejar inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam plantas novas. E aí nós vamos lembrar de uma passagem do Jesus onde ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu creio que quanto mais nós vamos evoluindo, mais vamos conhecendo, mais vamos aprendendo. E dentro de nós isso vai crescendo. E nós vamos começar a olhar o outro com outros olhos, com os olhos do amor. Nós precisamos aprender a fazer isso. Foi isso que Jesus fez o tempo todo, durante o tempo que passou na Terra. Durante o tempo que ele esteve aqui, tão curto foi esse tempo, Jesus amava, ajudava sempre que podia e nunca teve uma palavra descortês, sempre estava aberto a todos que viessem até ele, jamais fechou uma porta na cara de alguém. E nós, o que andamos fazendo com aqueles que muitas vezes nos procuram somente para conversar, ou às vezes dar um sorriso? Quantas vezes vamos ao mercado, andamos na rua e mal olhamos aquele que está ao nosso lado? Às vezes as pessoas passam ao nosso lado, inclusive dando bom dia, e nós sequer respondemos. O que estamos fazendo para extirpar esse egoísmo de dentro de nós? Mas ainda falta uma questão a ser resolvida. De que forma o Espiritismo pode contribuir para a extinção do egoísmo no coração humano? A resposta foi dada por Fenelon, lá na questão 917. Ela diz assim: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. Então, será que estamos dispostos? Quando começamos a compreender, nós vamos crescendo. E eu sempre digo, quanto mais eu sei, mais responsável sou pelos meus atos. Mas não que isso seja algo imposto. Na verdade, dentro de nós, quando nós nos enchemos do conhecimento, nós mesmos nos reparamos mais. Nossa, cometi aquilo. Nossa, falei isso de novo. Não era para falar, oh meu Deus. E é isso que o Espiritismo nos ajuda a identificar, né? Como ele diz ali, a identificar aqueles costumes que nós temos que precisam ser transformados. E aí nós os transformamos e tornamos um hábito melhor, nos livrando, né, dessas chagas que ainda são tão difíceis. O sentimento oposto do egoísmo é o altruísmo. E por ele, nós pensamos mais e agimos melhor em favor das necessidades de todos. E os outros, por sua vez, também fariam o mesmo por nós. Uma pessoa altruísta é aquela que se dedica aos outros. O altruísmo também pode ser visto como um sinônimo para a solidariedade e para a filantropia. Afinal de contas, se o altruísmo é pensar no outro, eu vou ajudar o outro, vou ser solidário com o outro. O aperfeiçoamento espiritual, ele é conquistado mais facilmente com as experiências da vida física. A vida material, pela sabedoria divina,
proporciona uma riqueza de diversidade de gostos, de tendências, de culturas e de costumes, que nos auxiliam na prática constante da caridade, do respeito mútuo e da fraternidade. É nessa diversidade que está a beleza da vida no plano físico, nos proporcionando inúmeras oportunidades de aprendizado, mas apenas com sacrifícios e concessões mútuas será possível manter a harmonia e o bem comum. Nós vamos ter que deixar de lado coisas que já não fazem parte de nós, não é? O conhecimento e a prática das lições ensinadas por Jesus vão nos conduzir a tirar de nós esse egoísmo. Por isso é tão importante estudar o Evangelho do Cristo. Segundo Fenelon, o Espiritismo bem compreendido faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. E aí nós lembramos de Jesus, né? Que suportou muitos tormentos, suportou muitas ofensas, suportou maus tratos, enfim. Mas ele rogou ao Pai que nos perdoasse, porque ele sabia que nós ainda éramos crianças, aprendendo com ele a como amar o próximo, a como entender o que era certo, o que era errado, a entender o que realmente deveríamos fazer. Então, cabe a nós levar as lições do Cristo como uma bandeira, um estandarte da nossa vida. E todas as vezes que eu me pegar sendo egoísta, eu devo me perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só vamos ao Pai através de Jesus. Então, que Jesus seja o nosso mestre guia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.